Olá, meu nome é Alex Vanderbilt Mendes, sou responsável aí pela disciplina de Português Instrumental. Iremos continuar os nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos com os temas propostos. Hoje daremos ênfase ao processo de produção de textos dissertativos. Como sabem, mas é sempre bom lembrar, o material na plataforma, o objetivo é acompanhá-los no estudo dessas temáticas. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir do tópico do seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejo que o seja também ao longo aí das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta, anote tudo que tenha dúvida, para que posterior, nos fóruns tira dúvidas, né, e também nos nossos encontros semanais, que a gente faça um condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá à sua disposição, basta se fazer presente no dia e na hora combinada. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar aí, né? Vamos conversar um pouco, é muito bom estar com vocês, porque a gente articula as nossas ideias, né? Então vamos iniciar aí a nossa discussão sobre um tema que é fundamental dentro do contexto da disciplina de português instrumental, que é o texto argumentativo. Primeiro vamos entender, como sempre, a origem da palavra argumento, né? Que tem aí uma história curiosa, né, e que nos ajuda ali a compreender a sua função. Vem do latim argumentum, né, que tem aí como base o termo argo, cujo primeiro significado é fazer brilhar, iluminar. Então, isso nos mostra que o argumento tem uma relação com o ato de clarear as ideias, né? Ou seja, iluminar um ponto de vista. A mesma raiz de argumento, ela é compartilhada por outras palavras, como argêntio, que é relativo à prata, né? A argúcia, que seria a habilidade ali de perceber algo de forma sutil, o arguto, né? Que é algo que é afiado, que é claro. Então, por isso, um texto argumentativo, né? Como vocês devem imaginar, é aquele em que o autor ele utiliza argumentos, ou seja, razões, explicações e justificativas. Então, para convencer o leitor sobre um ponto de vista e para defender essa ideia que ele tem ali. Então, o objetivo principal é iluminar o pensamento do outro, né? Mostrar a validade de uma posição ou de uma teoria, convencer, persuadir. Portanto, é importante que saibamos construir esses argumentos de forma clara e eficiente. Em nossa disciplina, vamos aprender como usar argumentos de maneira estratégica, né? Pensando na clareza, na lógica, na persuasão, para poder produzir textos bem estruturados e com impacto. Agora, vamos redigir nossos textos argumentativos, né? A gente tem que lembrar que argumento não é apenas uma opinião pessoal, mas sim algo que pode ser sustentado com fatos, com dados, com exemplos concretos, né? Isso vai garantir que a nossa posição ela seja mais convincente, né? Ela seja mais aí fundamentada. Vamos seguir agora para um outro ponto importante relacionado ali ao texto argumentativo, né? E tenho esse exemplo visual aí, eu acho ele bastante interessante quando eu aplico essa disciplina, porque o que a gente vê, né? Tem uma tira de quadrinhos que vai ilustrando bem a ideia de que sempre existem aí dois lados em cada argumento, né? O personagem aí da esquerda, ele afirma que há sempre dois lados em cada argumento, né? Uma expressão que reflete a essência aí de um bom texto argumentativo, né? Quando a gente apresenta um argumento, é fundamental reconhecer a existência aí de diferentes pontos de vista. No quadrinho seguinte, o personagem ele tenta usar aí os dois lados de forma, como é que eu posso dizer, manipulativa, né? Quando ele diz aí, se eu usar os dois, todos terão de concordar comigo, né? Então a ideia aqui, na realidade, gente, é mostrar que um texto argumentativo não basta apenas colocar os dois lados, né? O objetivo não é usar as informações de maneira manipulatória para poder
resolver algum problema pessoal, né? Mas é construir uma argumentação lógica, consistente aí, que tenha, evidentemente, credibilidade. E quando a gente olha aí no último quadrinho, o personagem, ele contraria a ideia do anterior, né? Dizendo ou não, né? Ou não. Isso aí nos ensina que nem sempre os argumentos eles são suficientes para poder convencer a todos, né? Pode ser ali que em alguns casos, mesmo apresentando um ponto de vista ali bem fundamentado, nem todo mundo vai concordar com você, e isso é natural, né? O texto argumentativo, ele deve respeitar as ideias, né, de apresentar argumentos sólidos, né? E ao mesmo tempo estar ciente de que na argumentação é possível haver divergências, né? O objetivo é expor o ponto de vista de forma clara e lógica, e não impor ali, né, uma única verdade, né? Não é essa a intenção. Caros acadêmicos, né, em tela agora, já que a gente conhece a estrutura, né, na aula 1, na aula 2, a gente falou sobre isso, a gente sabe, acabei de falar do contexto e o conceito do texto argumentativo, vamos ampliar nosso olhar sobre os exemplos, né, que é apresentado aqui em tela para vocês. Como é que esses exemplos eles se relacionam tanto com a linguagem cotidiana, tão quanto com o campo da matemática, que é nosso propósito aqui. Pois bem, um anúncio publicitário, né? O anúncio, ele é um excelente exemplo de texto argumentativo. Ele possui características específicas e buscam ali persuadir o consumidor, né, a tomar ali uma ação, seja comprar um produto, ou engajar ali com uma marca, né? Um exemplo claro ali de que podemos ver isso na matemática é o uso dos infográficos, né, ou gráficos ali em anúncios que visam convencer o público ali sobre dados, né, ou benefícios numéricos de produtos, como ali um gráfico de vendas, por exemplo, né? O discurso político, né, um dos exemplos clássicos aí de texto argumentativo, né, com o objetivo de convencer um público ali sobre uma determinada agenda ou uma proposta política. Então, está relacionado ali também à matemática da argumentação, né? Porque muitas das vezes a gente vê políticos usarem ali estatística, né, e dados numéricos para reforçar o seu ponto de vista, né? Então, ali tem, por exemplo, o uso de números sobre a economia, sobre a saúde pública, né, sobre a educação, enfim. Texto de opinião. Em um texto de opinião, o escritor ele expõe ali seu ponto de vista sobre determinado assunto, sempre fundamentado ali em argumentos, né? Isso a gente vê isso muito em artigos de opinião, né, em jornais ou em revistas, né, onde o autor ele acaba utilizando ali dados estatísticos, tendência de mercados, estudo científico, né, para sustentar as suas ideias. No campo da matemática, isso pode ser aplicado aí com o uso de teoremas, né, provas para poder construir uma argumentação válida, enfim. O sermão, né, como sabemos, também é um tipo de texto argumentativo, geralmente usado ali para convencer a audiência sobre determinados valores ou crenças, né? Aqui o objetivo é usar a persuasão emocional, né, com base ali em princípios, né, a questão dos valores, mas também é um espaço ali para dados históricos, né, exemplos matemáticos históricos, né, ou até mesmo ali referências numéricas com proporções, né, ou simetrias, né. No campo da matemática, a ideia da argumentação é igualmente importante. Por exemplo, assim, ao apresentar uma prova, né, ou ao resolver um problema, você está construindo um argumento lógico, onde cada passo deve ser justificado, né, tal como ali um texto argumentativo, para que o leitor ele compreenda por que aquela solução ela tem validade. Então, o texto argumentativo ele está presente em muitas formas de comunicação. Em matemática, nossa argumentação ela se baseia em lógica, em provas, né, em evidências. Então, quando a gente realiza uma demonstração matemática, estamos argumentando de forma estruturada. Assim como no discurso, né, ou como se faz em um artigo. Então, por isso que é importante que, ao aplicar a argumentação no contexto matemático, devemos sempre buscar a clareza, a lógica, né,
a fundamentação sólida aí em cada passo, né? Talvez você entendeu a ideia, mas o seu aluno talvez não, e isso tem que ser explicado ali minuciosamente. Com base no conceito que eu passo para vocês, primeiramente, vamos entender que o texto argumentativo, ele tem, então, o papel, o objetivo de convencer, né? De persuadir, ou que seja, de influenciar. Então, o leitor ou ouvinte, o objetivo é apresentar um ponto de vista, que a gente pode tratar como tese, né? E essa veracidade, ela precisa ser demonstrada e comprovada por meio de quê? De uma argumentação. Isso é importante, né? Pois para que uma ideia ela seja considerada válida em um texto argumentativo, ela deve ter sustentação. E de onde vem essa sustentação? Razões lógicas, dados, exemplos, né? Ou qualquer outra forma que se tenha ali uma evidência. O texto expositivo argumentativo, ele é um tipo de texto que parte ali de uma afirmação inicial e desenvolve um argumento para sustentá-lo, né? Então, ele tem ali como objetivo expor sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, apresentar aí um juízo de valor, ou seja, um ponto de vista do autor, né? De forma clara e bem organizado. Se a gente levar para o campo matemático, né, em uma demonstração matemática, por exemplo, podemos ver claramente a estrutura de um texto expositivo argumentativo, né? O matemático, ele parte de uma afirmação, né, como ali uma proposição ou um teorema, e vai desenvolvendo o raciocínio para provar essa veracidade dessa afirmação, né? E aí ele vai utilizando argumentos como definições, lemas, teoremas já conhecidos, né? Enfim. Mas vale destacar que a argumentação, ela não apela apenas à nossa racionalidade, né? Como está no slide aí que vocês percebem, ela também pode recorrer à nossa emocionalidade, como é o caso ali do discurso político, do sermão, dos sermões, né? Em que a emoção ela é utilizada para poder envolver ali o público. Então, em um texto publicitário, por exemplo, a argumentação pode ser feita com base em emoções para poder influenciar ali uma decisão de compra, utilizando ali uma publicidade, né? Que é para poder fazer também com que a ideia daquilo ali seja construída de maneira assertiva, né? Que toque aquilo que é necessário. Focando aí agora na progressão temática, que é essencial ali para a organização do texto, o texto argumentativo, ele segue uma estrutura que a gente viu no final da aula número 2, composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é de me estranhar, porque é muito comum no campo acadêmico, né, nas formações de professores, ou em cursinhos, a gente escuta sempre muito do pessoal das exatas. É muito difícil organizar um texto, né? Não sei como fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Mas não é tão difícil assim. A gente só não costumou, né? O campo da matemática não se acostumou a priorizar isso daí, né? Mas é um ciclo lógico, né? Que tem dentro da argumentação, a qual eu vou tentar dizer aqui para vocês, né? É claro que a gente vai fazer uma tratativa disso em exercícios, né? Mas o que é a introdução? A introdução é onde você apresenta o seu ponto de vista, a sua tese, né, de forma clara, de forma bem definida. É a ideia central que você vai defender durante o seu texto. Vamos jogar para os exemplos matemáticos. Se você for escrever um texto sobre a importância do uso da matemática na vida cotidiana, a introdução ela pode começar aí com a afirmação do tipo: matemática é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional, sendo indispensável no cotidiano das pessoas. Olha que bacana, né? O objetivo, claro, né, é explicar para o leitor qual será a ideia principal a ser discutida ao longo do texto. Feito isso, a gente parte para o desenvolvimento. Desenvolvimento é a parte que você explica seu ponto de vista de forma detalhada, né? E você agora precisa apresentar os seus argumentos que comprovam a veracidade da tese que você colocou. Então, você pode apresentar fatos, exemplos, citações, testemunhos que sustentem aí a ideia, né, de que você está desenvolvendo. Então, no desenvolvimento, né, neste caso que eu exemplifiquei, você poderia detalhar como que a matemática ela é aplicada em exemplos práticos do dia a dia, como calcular o orçamento doméstico, usar fórmulas para poder calcular
desconto em compras, né? Ou entender gráficos financeiramente. Então, você precisa apresentar ali provas de que a sua tese está correta, né? Como pesquisas científicas, né? Dados que sejam dados relevantes. Nessa parte, gente, aqui exige organização, exige clareza, né? Para poder garantir que os argumentos se conectem, né? E se reforcem a sua tese de maneira lógica e coerente. E aí a gente chega, feito isso, na parte de conclusão. Né? A conclusão é a parte final do texto, onde você vai fazer uma síntese de tudo que foi discutido, reafirma ali a importância da sua tese e conclui de forma lógica e, evidentemente, convincente, né? Então, como é que seria isso, né? A conclusão do texto sobre a matemática poderia ser algo ali, por exemplo, como... e aí vem os conectores que a gente viu, né? Os conectivos que a gente viu no nosso primeiro encontro. Poderíamos fazer assim, portanto, a matemática não apenas facilita as decisões cotidianas, mas também é essencial para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sendo crucial em diversas áreas da vida profissional e pessoal. Olha que bom. Então, a conclusão deve retomar a introdução, né? Precisamos fazer uma síntese das ideias apresentadas sem adicionar novos exemplos, né? Ou informações, ela deve ser claro, se nós estamos falando de conclusão, nós estamos fazendo um fechamento lógico, né, que vai apenas reforçar o que foi argumentado. Mas, alguns pontos importantes, né, a introdução e a conclusão devem ser claros, concisos, né, a introdução, ela apresenta ali a ideia, a conclusão, ela resume essa ideia, lá no desenvolvimento é onde você deve detalhar, onde você tem que defender a sua tese, né, com esses propósitos, com esses argumentos, com esses exemplos, garantindo, claro, que a lógica do texto seja consistente e de que cada argumento se conecte de forma coerente, né? Se você estiver escrevendo um texto argumentativo em matemática, pode seguir a estrutura para poder organizar o seu pensamento, né? Que estrutura que seria essa? Introdução, explicar a importância de aprender álgebra, né? O desenvolvimento, apresentar como a álgebra ela é aplicada em diversas áreas, né? Como na resolução de problemas financeiros, em processos de modelagem matemática, né? E aí vai utilizando exemplos práticos, né? Estudos de caso, enfim. E aí como é que você vai concluir? Você vai retomar a ideia de que a álgebra ela é essencial para o desenvolvimento intelectual e para as diversas aplicações profissionais e cotidianas. Em tese, gente, em resumo, finalizando essa parte aqui, ao estruturar seu texto argumentativo, é essencial manter ali uma progressão lógica, né, entre as partes, e aí garantir que a sua argumentação ela seja clara, coesa e bem fundamentada, né, com exemplos que comprovem ali a sua tese, né? Então, não é tão difícil, a gente só precisa praticar, né? A gente só precisa organizar ali aquilo que está na nossa frente aqui. Bom, agora pequenas regrinhas aí de estrutura, né? Vamos conversar sobre essas regras, que são evidentemente importantes na construção do texto argumentativo, mas vamos dar um foco especial aqui no desenvolvimento da sua argumentação, né? Essas orientações, caros alunos, são fundamentais, né, para garantir que a sua escrita ela seja clara, coesa, bem estruturada. Primeiro, gente, é essencial que você use argumentos pertinentes, né? Ou seja, argumentos que realmente façam sentido dentro do contexto que você está ali em discussão. Isso ajuda a evitar que o leitor ele encontre brechas, né, ou pontos fracos ali na sua defesa. Então, quando você escolhe argumentos que são diretamente relacionados ao tema, fica mais difícil contestar o que você está defendendo, né? Já que a argumentação ela está bem fundamentada. Um outro ponto, uma outra dica, né? Vou tratar aí que é importante, é a organização lógica dos seus argumentos. Então, quando você escreve um texto argumentativo, os argumentos precisam ser apresentados de forma clara, de forma articulada, para que o leitor consiga acompanhar o raciocínio ali sem dificuldade alguma. Né? Não adianta apenas soltar ideias ali, elas precisam se conectar, criar uma linha de pensamento que faça sentido. Por isso, ao planejar ali a sua argumentação, pense na sequência das ideias, né, de modo ali que leve
que uma leve naturalmente a outra, né? Isso vai garantir que o seu texto tenha fluidez. E, aqui, e lembrando disso, né? Quando eu falo ali de sequência, a recomendação é começar pelo argumento menos importante, né? E aí, à medida que você vai defendendo, você vai apresentando os argumentos mais fortes. Essa técnica ela é muito eficaz, porque vai criando ali um movimento crescente de convencimento. Então, o leitor vai sendo preparado, né? Para que lá no final venha ali o impacto pelas suas conclusões mais poderosas. E aí, ao longo de todo o desenvolvimento do seu texto, é crucial, né, que você atenha a progressão dele e evite ali que ele que seja ali redundante. Então, não é necessário repetir as mesmas ideias de diferentes formas, né? Isso não é só deixar o texto cansativo, mas também enfraquece ali a sua argumentação. Cada novo argumento deve agregar algo ali de novo, né, à sua defesa, evitando a repetição de novas perspectivas ao leitor. Além disso, lembre-se, né, de que exemplos são essenciais. Então, ao afirmar algo, nada melhor do que mostrar ao leitor, né, como com exemplos ali práticos, né, ou evidências. Não basta apenas dizer que algo é verdadeiro, você tem que provar com fatos, né, com dados, com situações concretas. Essa estratégia fortalece a sua argumentação, tornando mais convincente. Nunca se esqueça de que a argumentação não é apenas uma questão lógica, né? Ao escrever, você precisa também entender que você está despertando o interesse e a simpatia do leitor. Então, tente envolver seu público de maneira que ele se sinta interessado pelo que você está dizendo, né? Use uma linguagem acessível, que não seja excessivamente técnica, né, ou difícil de entender. E isso serve até para a sala de aula, né, pessoal? Conquistar a simpatia do leitor ajuda, claro, a tornar a nossa argumentação mais clara, mais eficaz, né, mais convincente, mais eficiente, né? São pontos aí que a gente vai aprendendo no decorrer ali das nossas leituras. Bom, em sequência, o que a gente vê aqui, né? A gente vê os diferentes tipos de argumento que você pode usar em um texto dissertativo. Vamos lá, vamos entender como que a gente pode detalhá-los aí, né? Primeiro a gente vê a questão dos fatos, né? Quando a gente usa os fatos, nós estamos mencionando acontecimentos que já aconteceram, né? Ou seja, são eventos que possuem uma relação de causa e de efeito com a ideia que a gente está defendendo no texto. Então, por exemplo, se você disser que as temperaturas aumentaram nos últimos anos, você está citando um fato relacionado ao crescimento global. Em seguida, a gente vem ali com os exemplos, né? Então, esse tipo de argumento, ele é utilizado quando você traz casos concretos, para poder ilustrar, para poder confirmar, né, o que está sendo defendido. Então, ele acaba ajudando a gente aí na argumentação mais tangível, né, e fácil de compreensão. Então, ao discutir a importância da educação, por exemplo, você pode citar, né, escolas que obtiveram bons resultados graças a novos métodos de ensino e por aí vai. Outro tipo importante são os dados, né, que a gente utiliza, e quando a gente fala de dados, é a utilização de informações, né, de estatísticas ali, ou outras evidências objetivas que têm relação direta aí com as afirmações feitas, né. Então, isso ajuda a dar mais credibilidade ali ao seu argumento, porque os dados são informações verificáveis, né. Um exemplo disso que a gente faz no texto é quando a gente cita, por exemplo, assim, segundo o IBGE, o número de pessoas que frequentam a universidade aumentou 30% nos últimos 10 anos, né? Então, isso que é esse tipo aí de argumento de dados. E finalizamos, então, com o argumento de autoridade, né? Esses argumentos de autoridade são baseados em citações de pessoas, né? Ou instituições de prestígio que compartilham ali ideias que estão em acordo com o que estamos defendendo. Então, se você citar um especialista renomado em uma área, ou uma pesquisa de uma instituição de renome, isso serve para reforçar o seu ponto de vista, né? Esses tipos de argumentos são importantes para poder fortalecer a sua argumentação em um texto dissertativo. Então, ao usar uma combinação deles, você pode tornar seu texto mais persuasivo,
né, mais convincente e dando ali uma estrutura adequada ali para que ele siga a proposta desse tipo de texto. Caros acadêmicos do IFTM, vamos agora falar sobre a síntese, né, ou seja, a conclusão, que é uma parte essencial ali do texto dissertativo. A conclusão não é apenas um resumo, né, fora disso e longe disso, mas sim uma oportunidade de finalizar um raciocínio de forma clara, né, e eficiente. Ela deve ser feita ali de forma que o leitor entenda que você cumpriu o objetivo de abordar o tema e trouxe aí uma visão completa sobre ele, né? Primeiro, ao concluir, é importante apresentar soluções, né? Propor novas abordagens para o problema que foi discutido ali no corpo do texto. Então, isso mostra que você não está apenas identificando uma questão, né, mas também pensando em como resolvê-la. Então, por exemplo, se você discutiu a importância da matemática na solução de problemas no cotidiano, pode sugerir que a inclusão ali de mais métodos matemáticos no ensino de ciências pode melhorar, né, a forma como os alunos entendem e resolvem problemas práticos. Isso não só conclui a sua argumentação, mas também dá uma direção de como as coisas podem melhorar ou mudar. Além disso, é fundamental recorrer a citações decisivas, né? Ao utilizar uma situação relevante de um autor ou de um especialista, você reforça a sua argumentação e dá credibilidade no que foi discutido. Então, por exemplo, se você falou sobre o impacto da matemática no desenvolvimento tecnológico, pode usar uma citação de Pierre Simon Laplace, né, que ele diz aí que a matemática é a rainha das ciências, né? Ao usar uma citação como essa, você agrega peso à sua conclusão, né? Você vai conectar o que você discutiu no texto com uma autoridade reconhecida na área. Um outro ponto importante da conclusão é retomar a tese inicial, né? Ou seja, fazer com que o seu texto feche o círculo. Isso significa que a conclusão ela deve voltar ao ponto inicial, né, do texto lá e reafirmar o que foi defendido, criando uma conexão ali entre o começo e o final. Se você iniciou seu texto dizendo que a matemática é essencial para a resolução de problemas globais, ao final do texto, você deve reforçar essa ideia, mostrando ali como os exemplos, né, e argumentos, claro, que foi apresentado ali em toda aquela estrutura textual, que vai confirmar, né, tudo isso que você disse inicialmente. Então, isso ajuda a dar ao leitor ali uma sensação de encerramento, né, de coerência, fazendo com que o texto seja bem estruturado. Bom, se você começou o texto afirmando que a matemática é uma ferramenta indispensável para entender os fenômenos naturais, no final, lá, ao concluir, você pode retornar a essa ideia, explicando ali com exemplos que foram discutidos ao longo do texto, né, e que vai criando isso daí. Então, você vai fazendo essa argumentação circular, ou seja, o texto ele começa e termina com a mesma ideia, mas de uma forma mais aprofundada, né? Pois você já desenvolveu tudo que precisava desenvolver lá no corpo do seu texto. Então, ao escrever uma conclusão, lembre-se sempre de apresentar soluções ou novas abordagens, usar citações, né, relevantes para reforçar ali os seus argumentos e retomar a tese inicial. Vai criando uma conexão entre o que foi proposto e o que foi discutido, né? Isso não vai tornar o seu texto mais forte, mas também dará ali ao leitor uma sensação que você chegou a uma conclusão lógica, né, fundamentada, algo essencial dentro ali do texto dissertativo, né, que é apresentado para vocês. Bom, dando sequência aí ao nosso bate-papo, né, além da síntese, né, além da conclusão, que são partes essenciais do texto dissertativo, é fundamental que vocês, né, estejam ali atentos aos aspectos linguísticos que garantem, né, a clareza e a fluidez da comunicação, né? A linguagem que utilizamos em nossos textos pode fazer toda a diferença na maneira aí como as nossas ideias elas são compreendidas. Então, é importante que você escolha, né, o registro adequado à situação e ao público que está sendo dirigindo a esse, né? Quando estiverem escrevendo em um contexto mais formal,
como um texto acadêmico que vocês vão ter a oportunidade de escrever, ou profissional, né, o uso de uma linguagem mais estruturada e objetiva é imprescindível, né? Então, evite aí o uso de gírias, ou evite, não deve se usar, né? Gírias, expressões informais, porque isso pode comprometer a seriedade do seu texto, né? Agora, já em contextos mais descontraídos, né, como conversas ali de maneira mais informal, ou textos menos formais, o registro pode ser mais leve, mas sempre mantendo a clareza e o respeito pela linguagem, né? Nós já falamos da coesão textual, que é a conexão entre as ideias do texto, então não precisamos repetir sobre isso, né? Os conectores, que vai fazer o texto mais coeso. Então, gente, evitem repetições desnecessárias, né? Isso vai ficar cansativo, vai dificultar a compreensão, né? Ao escrever, é interessante a gente recorrer a verbos de opinião, como acreditar, achar, afirmar, né? Enfim, e por aí vai se seguindo. Os conectores é tão importante para fazer essa transição entre os parágrafos, né? N vezes a gente pega os textos retos, e não é assim, os parágrafos, eles têm que ser introduzidos por conectores, né? Essas palavras, essas expressões, elas ajudam a encaixar de maneira adequada, né, as diferentes partes do texto, evidentemente guiando ali o fluxo, o raciocínio, a compreensão, enfim, né, para que a coisa funcione de maneira adequada. Bom, dando sequência aí, chegando ao final também aí do nosso bate-papo de agora, eu gostaria de reforçar alguns pontos que discutimos sobre a importância das estratégias no processo de argumentação, né? Como vimos, as estratégias, elas não devem ser confundidas com argumentos, né? Os argumentos são utilizados para responder o porquê, né? Defendendo ali uma ideia enquanto a estratégia, elas são recursos ali que empregamos para desenvolver o leitor, para envolver o leitor, né, ou o ouvinte, despertando, claro, ali o interesse, né, convencendo ele sobre a relevância do que estamos comunicando. Agora, no decorrer dessa aula, nós abordamos, né, algumas dessas estratégias que podem ser aplicadas de maneira eficaz. Por exemplo, ali, o uso de imagens interessantes, né, conforme é discutido ali, pode ser uma excelente forma de captar a atenção do público. No caso da matemática, né, ao discutirmos ali conceitos como proporções, o ideal é que utilize imagens de escalas, de mapas, né, para poder estruturar aí de forma clara e prática a aplicação desses conceitos no cotidiano do alunado mesmo. Então, tudo aquilo que a gente desenha, tudo aquilo que a gente estrutura, tem-se uma nova imagem sendo mostrada ali, né? Então, tem uma clareza, tem uma estratégia fundamental, como é abordado ali. Então, a gente deve sempre colocarmos na ótica do leitor, né? A gente precisa garantir que as nossas ideias sejam expressas com coerência, né? E mais ainda, que sejam estruturadas de maneira a facilitar, e é esse o nosso propósito, a compreensão do conteúdo. Então, ao resolvermos uma equação, né, ao discutirmos algum tema matemático ali, é crucial apresentar o raciocínio de maneira clara, passo a passo, para que o aluno compreenda, né, o desenvolvimento sem dificuldade alguma. Então, a escolha de estratégia para as partes iniciais de um trabalho ou de uma apresentação é valiosíssima, né? O título, ele é a primeira página, né? Como vimos ali no decorrer do nosso 1, 2 e agora no encontro 3. Tudo isso deve ser elaborado de forma a despertar imediatamente o interesse do nosso público, né? No nosso contexto das licenciaturas, né, em matemática, um título como Descubra como a matemática pode transformar o seu dia a dia, né, pode ser aí uma excelente maneira de conectar o conteúdo à situação prática, mostrando ali para os alunos que a matemática está presente em sua vida de maneira diária. Então, a progressão, né, o que a gente chama de articulação dentro do texto, que eu tenho uma lista de articuladores, né, vou aumentar aqui para que vocês possam ver, ó, os articuladores argumentativos aqui, né, que são vários, né, eles são essenciais para garantir que o conteúdo ele seja bem compreendido. Então, o uso adequado aí de conectores, e eu lembro que eu coloquei lá no nosso encontro número 2 redações, né? Uma com conectores, uma sem conectores, e a gente viu que aquilo garante que o conteúdo seja bem compreendido, né?
Então, tudo isso estabelece essa relação clara entre as ideias, né? E isso para permitir que o raciocínio ele se desenvolva de maneira fluida, de maneira coesa. Então, ao ensinar sobre qualquer conceito matemático, como a resolução de uma equação, o uso de conectores entre os passos ajuda a organizar e a explicar a solução de maneira mais clara. Tá bom, pessoal? Bom, gente, hoje é mais curto, né? Nossa carga horária, na realidade, aí desse módulo 3 é uma carga horária menor. Então, a gente chega agora ao final do nosso encontro virtual, né? Desse encontro gravado. Mas a gente tem os nossos encontros, né? Que são os nossos encontros semanais, que a gente vai debatendo um tema ali ou ali para a gente poder chegar no consenso sobre tudo, né? Então, chegamos ao final do nosso encontro, né? Eu tenho a certeza de que, ao aplicar essas estratégias, né, conseguimos não apenas transmitir o conteúdo de forma eficaz, mas também tornar o aprendizado mais envolvente, né, mais motivador. Que essas estratégias se tornem uma ferramenta poderosa no seu dia a dia acadêmico, sempre com o intuito de aprimorar, né, a maneira como vocês se comunicam e compartilham o conhecimento. Pessoal, de antemão, eu digo para vocês para que façam, né, a leitura dos artigos que eu coloco para vocês, né, dos resumos, né, até os slides que eu posso disponibilizá-los também, caso for, para o crescimento, né, na realidade, o crescimento da construção acadêmica de vocês. Lembrem-se, a intenção da licenciatura é que vocês estejam ali em uma sala de aula, e dentro da sala de aula a gente tem diversos desafios. Vocês vão ver isso na parte de estágio, né? E o principal desafio é fazer com que o outro entenda o que a gente está dizendo, né? E para que o outro entenda o que a gente está dizendo, a gente tem que ler, a gente tem que aprofundar. Nosso tempo aqui é curto, evidentemente, e a gente prepara um material excelente para que vocês possam dominar todo esse processo. Me despeço de vocês por hoje. A gente ainda tem o nosso quarto e último encontro, com a certeza de que a cada dia aprendemos mais. Grande abraço e até breve.